temos aqui um exemplo em que vocês podem entender os primeiros passos aí, os primeiros conceitos da parte de torção. Conforme podemos ver pelo enunciado que está apresentado na descrição desse vídeo aí, nós temos aqui um eixo aonde ele tem 3 polias conectadas a esse eixo. Um eixo A a D, onde eu tenho 3 polias, a polia A, a polia B e a polia C, aonde eu tenho em cada uma dessas polias a atuação de um momento torsor. Nessa condição, então, na polia A, eu tenho um momento torsor de 48 newtons-metro no sentido horário. Na polia B, um momento torsor de 144 newtons no sentido anti-horário. E na polia C, um momento torsor de 60 newtons-metro, também no sentido anti-horário. Sendo assim, qual é o momento torsor que atua em cada uma das seções? Quanto que é a torção resultante que atua em cada seção desse eixo, de A até B, de B até C e de C até D. E depois nós vamos também calcular qual é a tensão que esse momento torsor resultante gera em cada uma dessas seções. Sabendo que o eixo de A a B ele tem 15 milímetros de diâmetro, de B até C ele tem 18 milímetros de diâmetro e de C até D ele tem 21 milímetros de diâmetro. Então, para a solução desse problema, o primeiro passo é modelar, é confeccionar, é construir o diagrama de momento torsor. Esse eixo, ele não tem a distância entre essas polias. Mas para esse problema proposto agora, essa informação não é importante. Então nós identificamos aqui uma reta, aonde nós temos no eixo horizontal os pontos do eixo A, B, C e D. E no eixo vertical nós temos a intensidade do momento. Observe que nós construímos esse diagrama, então, observando esses detalhes dos pontos A, B, C e D da posição desse eixo. Aonde cada um desses pontos eu tenho a atuação do momento. O interesse, a principal aplicação desse diagrama de momento torsor é para estabelecermos o equilíbrio. Se nós observarmos em D, ele está em um apoio. Ele está sustentado por um apoio. Então nós precisamos determinar qual é o momento que está atuando no ponto D para termos a certeza que esse elemento está numa condição estática. Se nós formos observar, nós temos o momento atuando, onde é uma força aplicada a uma distância. Então nós precisamos que a aceleração gerada pela força seja igual a zero. Então nós precisamos do equilíbrio estático da análise estática para definirmos o equilíbrio. E aí nós observamos que tanto pode ser analisado de D para A quanto de A para D.
Eu indico que sempre você analise da esquerda para a direita. É o meio mais fácil de você fazer essa análise. Mas fica a critério de cada um aí. Nós vamos analisar nesse problema da esquerda para a direita. Então, começando no ponto A, eu tenho, no meu ponto 0, a atuação de um momento horário de 48 Nm. Nessa condição, então, observe que como ele é no sentido horário, ele é negativo. Os outros dois momentos, como eles estão no sentido anti-horário, por convenção, nós adotamos ele positivo. Os dois estão no sentido positivo de torção desse eixo. Então observe que de A até um ponto bem próximo de B, um ponto que nós chamamos de B', o torque que atua nesse eixo é o de 48 Nm. Menos 48 Nm. Então de A até um ponto B', eu tenho 48 Nm atuando, menos 48. Exatamente em cima do ponto B, ó, eu tenho um momento de 60 Nm, de 144 Nm. Então, agora subtraindo os 48 dos 144, observe que entre B e C' eu tenho a atuação de um momento de 96 Nm. Então, de B até C, o momento que atua nesse ponto não é o 144, e sim a resultante. Ou seja, os menos 48 mais o 144 está atuando aqui. Então, de A até um ponto B', que é um ponto bem próximo a B, essa distância tendendo a zero, observe então que eu tenho os 48 Nm. Quando chega em cima do ponto B, eu tenho a atuação do momento de 144, o que leva entre B a C uma resultante de 96. Até um ponto C'. Porque quando eu chego no ponto C, eu tenho mais um torque de 60 newtons, o que eleva esse torque entre C a D, o torque resultante, a 156 newtons metro. E para que esse sistema esteja em equilíbrio, eu preciso de uma resultante no momento em D para que cancele todo esse sistema. E essa resultante é de quanto? É de 156. Por isso que no ponto D eu tenho uma resultante, uma reação contrária a todo esse movimento para cancelar tudo que estava acontecendo antes desse ponto, e assim eu tenho a atuação de um torque de menos 156. Se você observar, ao analisar da direita para a esquerda, o que vai acontecer nessa condição? Os sentidos dessas forças irão alterar. Eu vou ter um rebatimento nesse diagrama de momento torsor, aonde de D a C eu vou ter menos 156, de C a B eu vou ter menos 96, e depois de B a A eu vou ter de mais 48. A única coisa que acontece ao mudar o ponto de vista de análise desse problema é essa mudança nas intensidades, no sentido de cada uma dessas forças. As intensidades se mantêm, ok?
Então, como nós podemos ver, a partir da modelagem do diagrama de momento torsor, eu tenho aqui, ó, o momento torsor da seção AB é de menos 48 Nm. De B até C, 96 Nm. De C a D é de 156 Nm. E aí, para estabelecer qual é a maior tensão que está atuando nessa viga, nesse eixo. Observe que se esse eixo fosse de diâmetro constante, a maior tensão atuante seria na seção com o maior momento torsor. Se os diâmetros fossem constantes, ou seja, se esse eixo fosse uniforme. Porém, como esse eixo não é uniforme, eu tenho uma variação de diâmetros, eu necessito calcular qual é a tensão para estabelecer qual que é a maior tensão média atuante nesse eixo. Então observe que a fórmula da tensão, a partir da torção eu tenho o quê? Que a tensão média é o momento torsor vezes o raio dividido pelo momento polar. Então, trabalhando, observe que eu tenho um eixo aonde sua seção é a seção circular. Então, o momento polar de uma seção circular é π sobre 2 r à quarta. Então, manipulando essa equação, eu particularmente não gosto de trabalhar com o raio. Então, meus exemplos, você vai ver que eu vou converter essa dimensão para o diâmetro. Por que isso, caros? Se nós pegarmos, por exemplo, um elemento circular, qual é o raio desse elemento? Observe que ao buscar o raio desse elemento, eu vou medir o diâmetro. Por exemplo, aqui como é um elemento tubular, eu vou medir o diâmetro externo e o diâmetro interno para achar o raio interno e o raio externo. Porque eu não sei qual é o ponto central desse elemento. Por esse motivo, quando você estiver na indústria, você raramente vai trabalhar o diâmetro. Perdão, você vai trabalhar o raio. Você sempre vai trabalhar no diâmetro. Então, por esse hábito, por essa mecanização que eu tenho no desenvolvimento, por buscar sempre a aplicação não só acadêmica, mas também na área industrial, eu não trabalho com raio, porque eu já vou medir aqui o diâmetro. Então, quando você estiver na indústria, que você for medir algum elemento, você vai medir o diâmetro e vai dividir por 2 para achar o raio. Então eu já trabalho com a medida que eu já achei primária, tá ok? Então, manipulando a equação, lembrando que o raio nada mais é do que o diâmetro dividido por 2. Então, eu tenho que d à quarta, 2d à terceira e 2, ok? Aqui, ó, ao cubo. 2 ao cubo, 8, vezes 2, 16. Por isso que aparece esse 16 aqui. Então, ao trabalhar algebricamente a fórmula, a partir do momento polar do elemento que eu tô, da seção que eu estou trabalhando, eu tenho que a tensão média é 16 vezes o momento torsor dividido por π diâmetro à terceira. Nessa condição, então, eu vou trabalhar em cada uma das equações o momento torsor que eu determinei a partir do diagrama o diagrama de momento torsor e também com os diâmetros das seções. Então observe que na seção A, ao calcular, ao aplicar, nós encontramos aqui uma tensão negativa de
72,433 megapascal. Na seção B, C, uma tensão de 83,835 megapascal. E na seção 3 aí, de C a D, uma tensão de 85,790 megapascal. Ou seja, mesmo que eu tenha o maior momento torsor atuando aqui e eu tenha a maior dimensão, porque é inversamente proporcional, eu tenho o momento torsor, mas também tenho o maior diâmetro. Teoricamente, essa tensão está caindo, se você observar. Está tendo um decréscimo nela aí. Ela não cresce linearmente. Ela está tendo uma queda, porque eu estou tendo a redução, o aumento da seção. Porém, eu também tenho o aumento do torsor que está provocando essa tensão. E aí, se nós lembrarmos lá daquela... Se eu quero especificar um elemento diferencial dessa tensão, o problema não pede isso, mas observa que eu peguei um elemento diferencial, ó, como é tensão de cisalhamento, ó. Como é que eu exemplifico isso no elemento diferencial? Espero que vocês se lembrem aí. Ó, como é positivo, as duas são positivas, então meu elemento à direita, meu elemento à direita para cima. Essa é negativa, então esse é para baixo. Replico o inverso do seu lado oposto. E na parte inferior e superior, acompanhando para o mesmo vértice aí a seta. Então aí eu tenho a exemplificação no elemento diferencial, ó, tensão média de CD, tensão média de BC e a tensão média de A a B. E aí observa que a maior tensão atuante é a de 85,790 megapascal. Aqui eu estou olhando a intensidade. Então, se essa em A tivesse dado, por exemplo, igual a 90, menos 90, a maior tensão, mesmo que o sinal é negativo, a maior tensão atuante seria essa de 90, tá ok? Mesmo que ela é negativa. Aqui o importante é a intensidade. O sentido é somente para efeito de representação aí. Beleza? Então esse é um probleminha bem simples, mas que dá pra gente... dá para nós começarmos a entender a distribuição. Observe que ao longo do eixo eu não estou atuando com o momento que está atuando em cada uma das polias, mas sim o resultante de cada uma das seções. Se eu tivesse uma seção além de D aqui, uma seção DE, que não tem momento torsor atuando nela, qual é a tensão? 0. Se não tem ação, não tem tensão. Ok? Um grande abraço e até a próxima.